Fala Fundão, eu estou aqui numa praça muito importante, que é a Praça Deodoro da Fonseca, né? Primeiro presidente do Brasil e aquele que é responsável pelo golpe republicano em 1889. E no meio dessa praça, ou numa parte muito importante, uma parte mais elevada, nós temos uma referência a Júlio de Castilho, que é um grande político, grande, eu diria que talvez o maior, ou um dos maiores políticos da tradição republicana, ou no início da tradição republicana no Rio Grande do Sul. Ele tem uma participação importante sobre uma tradição do positivismo por aqui e como que se construiu. Pra gente ter uma ideia, Vargas, inclusive, nasce dessas raízes do castilismo, tá? Ele, Borges de Medeiros, etc. E eu vou mostrar algumas partes desse monumento que faz referência a Júlio de Castilho como um grande sábio, né? Foi decidido construir em 1903, quando ele morre, mas isso fica pronto só 10 anos depois. Eu vou mostrar a representação da República, de Mariene ou Mariane, e como que Júlio de Castilho é importante para a gente pensar a República, o Rio Grande, ou Rio Grande do Sul, e o próprio Brasil. No centro histórico de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, ou como dizem os gaúchos, o Rio Grande. Nessa praça, o próprio nome é muito importante, né? Deodoro é o primeiro presidente do Brasil e aquele que dá o golpe republicano em 1889, dia 15 de novembro, é por isso que você tem um grande feriado. A gente tem um monumento em homenagem a Júlio de Castilho. Esse homem é muito importante para o Rio Grande do Sul e para todo o Brasil. A gente tem uma ideia, é ele que estabelece uma longeva tradição republicana do positivismo. Também é ele que estabelece raízes para o que a gente vai conhecer como líderes políticos como Borges de Medeiros, que vai ter uma grande atuação por décadas aqui, e um baixinho de São Borges chamado Getúlio Vargas. Nós vamos ter aqui esse monumento representando esse líder e representando a própria Mariene, ou a República, tá? Ele estabelece uma tradição chamada de positivismo aqui no sul do país. E aí uma revisão para os vestibulares, terceiro ano do ensino médio e até mesmo no ano do ensino fundamental, que são as três grandes correntes filosóficas da República. A República, ela se divide, como que ela vai ser pensada no Brasil? Nós vamos ter, portanto, o positivismo como uma delas, né? Essa corrente que estabelece aí a ideia, inclusive até um debate, teria que ser uma ditadura republicana, né? Por isso o amor, a ordem e o progresso. Não sei por qual motivo o amor saiu fora, ficou a ordem e o progresso que está na nossa bandeira. Uma outra linha era dos jacobinos, inclusive que defendiam até mesmo guilhotinar a família imperial do Brasil. E uma terceira corrente, que era a corrente liberal, inspirada nos Estados Unidos e no próprio modelo inglês. A República está simbolizada acima, acredito que não dá para ver, mas você tem duas datas. Primeira, 1789, fazendo referência ao que aconteceu na França, o próprio contexto do Brasil, a partir de Minas. E depois você tem a data de 15 de novembro de 1989, e aí você tem algumas simbologias, né? Você tem Júlio de Castilho em três fases, né? A fase da propaganda republicana, a fase do governo positivista e republicano, ele inclusive sentado, e a fase, digamos assim, da retirada do poder. Aqui mostra uma carta. Quando esse monumento foi concluído, o governo estadual enviou uma série de informações e representações para explicar toda essa simbologia. Afinal de contas, a ideia era comunicar, não é? São monumentos erigidos para homenagear pessoas, mas também o regime republicano. E você tem representações Tiradentes, representações inclusive mitológicas, e você tem
frases de José Bonifácio e do próprio contexto de Tiradentes e da Conjuração ou Inconfidência Mineira, como por exemplo a famosa frase de nós mineiros, libertas quae seratame, e com identificação atribuída a Tiradentes. Aqui um Borges Medeiros retirado do poder, né, ou se retirando do poder como um sábio que estaria ali estabelecendo raízes para orientar toda uma tradição republicana no Rio Grande do Sul, portanto no extremo do Brasil, e lá na frente Vargas iria beber de tudo isso. Por fim, não menos importante, pelo contrário, você tem uma representação, né, aqui dos símbolos da bandeira do Rio Grande do Sul, que também representa a sua principal manifestação política, que se exprime no contexto da Revolução Farroupilha, e você tem uma representação de um jovem gaúcho. A ideia é mostrar a vitalidade do povo gaúcho e, portanto, o seu impacto em todo o território do Império e agora da República dos Estados Unidos do Brasil.